Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Olá, é com muito prazer que estamos dando início a mais um programa Restauração, sempre trazendo algum conhecimento, informação, falando sobre coisas que colaboram com a recuperação de pessoas que querem parar de usar drogas, com a recuperação da personalidade de pessoas que desejam mudar a sua vida. Trazemos aqui, já trouxemos várias pessoas aqui, padres, pastores, psicólogos, pessoas que de alguma maneira interferem positivamente na vida das pessoas. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui ao meu lado um casal que com certeza interferem positivamente também na vida das pessoas. Dão um exemplo de boa convivência, boa conduta, de amizade. A Ângela, o Beloto, é um prazer ter vocês aqui ao nosso lado, Ângela. Obrigada. O prazer é nosso. E nós tratamos, como eu estava dizendo, né, falamos sobre o assunto do tratamento da dependência química. Ao nosso ver, ao meu ver, das pessoas que trabalham conosco, o que mais tem trazido resultados positivos na vida das pessoas é o programa de 12 Passos. Muitas pessoas conhecem, outros só ouviram falar sobre os 12 Passos. E às vezes eu falo aqui, já usamos num programa inteiro falando sobre o que são os 12 Passos, e nós sabemos que foram escritos pelos grupos de alcoólicos anônimos e hoje é usado pelos mais variados grupos que buscam mudança de vida. E no caso, né, vocês vão falar um pouquinho, né, eu quero fazer algumas perguntas para vocês sobre codependência, sobre a relação da família com o dependente químico. Então, Ângela, eu gostaria que você primeiro falasse, né, a sua maneira de interpretar o que é codependência. E codependência é uma doença que atinge a família todinha. O dependente é um doente e nós automaticamente ficamos doentes junto com o nosso dependente. E é uma doença incrível, é uma doença da alma, é uma doença que responde ao corpo, é uma doença que nos tira a vontade de viver, é uma doença que nos incomoda e muito. E a gente não vê como melhorar essa doença, né? A gente não vê como melhorar essa situação toda, né, da codependência. E nós não sabemos que é a codependência, né? A coisa é tão volumosa, é tão dolorida, que a gente luta sem saber no que está lutando, com o que está lutando. A única coisa que a gente sabe é que o nosso ente querido está fazendo alguma coisa muito errada e a gente não sabe como lidar, né? Como lidar com aquilo. Então, buscando mesmo, buscando essa paz interior que a gente tem que redescobrir, porque devagarzinho a gente vai perdendo e sem se dar conta de que está perdendo uma grande parte da nossa vida. A gente deixa de viver por conta do dependente. O Beloto, uma coisa que a gente percebe, tanto no dependente químico como no familiar, é a dificuldade que muitas vezes a pessoa tem de admitir, né? Inclusive a palavra admitir é a primeira palavra do primeiro passo. Então essas perguntas que nós vamos estar fazendo aqui, esse bate-papo, seria para as pessoas que estão assistindo, para que elas ouvissem e talvez se identificassem com alguma dessas coisas. Então o que eu te perguntaria é o seguinte: alguma vez você colocou a necessidade do seu ente querido, da pessoa amada que está fazendo algumas coisas graves, como ela está dizendo alguma coisa errada, à frente das suas próprias necessidades? Bom, veja só, a questão da dependência química é um negócio tão sério, e uma das dificuldades que eu tive de início era admitir que aquilo era uma doença. A gente teve uma criação assim totalmente
de respeito daqueles familiares antigos, né? E eu, no início, quando via aquele comportamento do meu adicto, coisas que eu ouvia dele que eu jamais pensava ouvir de um dependente, eu não achava que aquilo era doença. E cansei de falar, e garanto que muita gente que tem um problema com a dependência já deve ter falado, é um sem vergonha, um vagabundo, jamais poderia fazer isso comigo, porque eu faço tudo para ele. E aí que é o ponto, quer dizer, o dependente químico, quando ele está dentro da normalidade, quem tem 2, 3 filhos percebe isso, é a melhor pessoa do mundo. E depois que ele está totalmente alterado, quando ele perde o senso do ridículo e pratica aquelas coisas absurdas, é a pior pessoa do mundo. E até tem uma literatura que eu vi numa oportunidade, né, que nos orienta ao seguinte: eu preciso aprender a separar a pessoa que eu amo da doença que eu detesto. Quer dizer, e isso é muito importante, mas é muito difícil, né? E eu, no início, a gente fica totalmente perdido na convivência com o adicto, deixa de viver a nossa vida e passa a viver a vida do adicto, né? E essa que é a grande dificuldade. A gente se isola, fica com vergonha de tudo, com medo de tudo, não tem outro assunto a não ser falar do comportamento do adicto, né? Então a gente fica totalmente perdido. Então, respondendo a sua pergunta, nessa fase de negação eu tive também, porque no início a gente fala, não é possível que isso esteja acontecendo comigo. A gente está vendo todo aquele comportamento do adicto, está mais do que evidente que é a dependência química, mas intimamente a gente não quer aceitar aquilo. Então são fases, aí é a fase da negação. E depois daquela fase de insanidade. Então aí na fase de insanidade, de você querer controlar, e na adicção, e no adicto, controlar o incontrolável. Porque o adicto você não consegue controlar. Você fica 24 horas ali, uma escapadinha, o adicto faz tudo aquilo que você não queria que ele fizesse. Então a gente fica totalmente perdido. E nessa fase, a gente fica praticando atos, os mesmos atos, esperando um resultado diferente. Então a gente fica totalmente perdido nessa convivência, e isso, ao invés de ajudar o adicto, como a gente pensa que está ajudando, a gente está alimentando aquela doença, né? Então, só depois de assimilar bem uma programação de ajuda mútua, que eu acho que é muito importante, é que a gente vai conseguir colocar cada peça no seu devido lugar. O dependente tem que ter os limites, isso não significa abandono. E é uma das fases difíceis também do desligamento da conduta do adicto, não o abandono do adicto. É justamente isso que eu ia perguntar para a Ângela, né? Porque quando se fala na recuperação da dependência química, se sugere enfaticamente, é o ponto de partida, né? A abstinência de todas as drogas. Sim. Tá? Aí a recuperação do codependente, né? Como se faz para se abster do dependente, do adicto? É uma coisa difícil até da gente entender. Isso me baratinou muito, sabe? Porque quando eu ouvi falar que eu tinha que me desligar, quando eu ouvi falar que eu não era responsável por aquela doença, porque, por outro lado, eu me sentia muito culpada, né? Eu achava que eu tinha errado em alguma hora, em alguma vez, e, de repente, me tiraram essa culpa das costas. Isso foi maravilhoso. Então, eu não tinha culpa. E eu fiquei mais à vontade para entrar no meu eu e saber o que eu queria para mim e, provavelmente, para o meu dependente. Então, eu tinha que mudar. Mudar como? Me desligando. Mas, meu Deus, se eu me desligar do meu dependente, o que vai ser dele? Ele já tem 1000 problemas. Se eu me desligar, ele vai virar um bandido.
ele vai sair por aí, ele não vai voltar mais para casa, ele vai deixar de ser meu filho, ele vai ser um andarilho para a rua. E era isso o que eu nunca aceitei, nunca me passou pela cabeça, que eu nem admitia pensar uma coisa dessa. E aí, de repente, eu comecei, em cima de muito esforço, que é aquilo que a gente sempre fala, sabe? É o querer. A gente tem que querer aquela mudança naquela situação. E eu comecei a entender o que era o desligamento. Esse desligamento é feito com amor, com muito amor, sabe? Mas não deixa de ser dolorido. Por quê? Porque eu não vou mais pagar as contas, porque eu não vou mais dar dinheiro para o lanche, porque, de repente, né? O dinheiro não é para o lanche. Me dá 5 para mim comprar um lanche, e a gente, na hora, fica pensando, pô, os amigos todos têm dinheiro na bolsa e o meu não vai ter, né? Aí, de repente, você acaba dando dinheiro e você vai abastecer ele naquela noite com a droga. E eu comecei, devagarzinho, a agir dessa maneira, nesse desligamento. E eu percebi que o meu amor foi aumentando, sabe? Porque eu estava deixando de facilitar, né? Facilitando, pagando as contas, facilitando, indo buscar na porta da delegacia, facilitando, levando para o pronto-socorro e inventando uma moda lá no pronto-socorro, que era sempre uma mentira em cima da outra. Então, eu comecei a perceber que eu ia me desligando e eu ia deixar ele viver a própria vida. Ou, devagarzinho, eu ia ensinando ele viver a própria vida. E as coisas começaram a mudar. Então, eu percebi que esse desligamento era para o meu bem e para o bem do meu dependente. E foi fantástico isso. Quando eu comecei a fazer esse desligamento, não era nada daquilo que eu pensava, né? Que eu ia deixar de amá-lo, que eu ia abandoná-lo por conta das drogas, que eu não ia mais ligar. Seria mais ou menos a frase que o Belotto disse, separar a pessoa que eu amo da doença que eu detesto. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu continuei a amá-lo, amar e amar cada vez mais o meu dependente. Mas, por outro lado, eu já não facilitava mais. Então, eu evitava de ir buscá-lo nos lugares difíceis, né, que a gente sabe que eles frequentam um lugar muito... E eu era muito acostumada a ir buscar, e tirar, e brigar, e arrumar confusão, e ele era meu filho. Então, eu tinha essa obrigação de tirá-lo desses enroscos. E, de repente, com o desligamento, eu acabei aprendendo que não era por aí. Eu tinha que amá-lo, sinalizá-lo, né? Olha, não vá por esse caminho, que isso aí é ruim. E deixar ele arcar com as próprias consequências. E aí tudo começou a mudar na minha vida. Por quê? Porque se ele fosse numa boca, ele não ia ficar devendo, porque ele sabia que eu não ia mais pagar aquela droga. Eu ensinei para ele, de uma vez por todas, que quando eu falasse não, esse não ia ser válido de manhã, à tarde e à noite. Eu não ia mais dizer aquele não, que era não de manhã, talvez na hora do almoço, e de tarde, sim, vai embora e não me encha, que eu estou cansada de tanto ouvir esse falatório hoje. Então, nós sentamos e conversamos. Então, o dia que eu falar não, é não. E outra coisa muito importante que eu me descobri era assim, sempre quando me pediam alguma coisa, eu consultava o meu coração, sabe? Meu coração de mãe, né? E eu perguntava, eu devo dar? Não devo dar? E aí eu fazia um balancete, quer dizer, se eu falasse não e ficasse bem, então esse não seria levado à risca. Não, não e não. Agora, se eu pensasse em falar não e, ao mesmo tempo, passasse muito mal, ficasse o dia todo perguntando para mim mesmo, né? Ai, coitado, ai, eu não dei, ai, o que será que vai acontecer? Então, de repente, eu dava e ficava bem. Então, essa pergunta para dentro de mim, o que eu devo fazer, é muito importante, sabe? Porque nesse balanço, eu me resolvo. Eu não dou e fico muito bem,
com o meu instinto de mãe, eu sei que eu fiz a coisa certa, eu sei que não é para dar e tudo mais. E se eu dei, então eu não vou me lamentar. Porque eu dei, porque agora eu dei, ele vai usar droga, porque ele vai pegar o meu dinheiro e vai acabar usando, e, sabe? Então, quando eu dou sabendo das consequências que eu posso curtir dali 1 hora, 2 horas ou 3 horas. E quando eu não dou, eu também fico bem, porque eu sei que eu fiz a coisa certa. Mas, Belotto, esse dizer não, hoje, como você disse, de manhã, na hora do almoço, e à tarde o mesmo não. O mesmo não. Só que isso é hoje. Amanhã é um outro dia. E o manter essa postura, né, não quer dizer que sempre você vai estar falando não. Existem momentos, né, como você às vezes vai falar assim, mas é não mudar a postura. É isso que quer dizer. Você não está dizendo de maneira alguma que tem que sempre falar não, né? Mas é não mudar a postura. E ter essa postura positiva, né, de se colocar como pai, ou na posição que realmente ocupa, é difícil com o decorrer do tempo, com o decorrer dos anos, quando a pessoa continua mantendo aquele procedimento, como que faz para se manter, né, sempre em posição? É não ter medo das consequências. Por quê? No início, a gente começa a se preocupar com o dependente. E eu me lembro bem que chegava na sexta-feira, me dava desespero, porque já começava a encostar alguém em frente de casa. Então, a gente procurava contornar a situação, evitar, falar que não estava e tal. E daí a pouco não tinha jeito. Ele saía, ia, e a gente não tinha como dominar. Então, essa questão de manter a postura, você tem que estar preparado e não ter medo das consequências. E vivendo sempre aquela realidade, porque não tem como fugir da realidade. Então, esse não, então eu dou um exemplo aqui, acho que o tempo já deve estar terminando, mas é o seguinte. Em uma das oportunidades, meu dependente queria uma moto. Então, ele vai sempre do lado mais fraco. Encostou na mãe, a mãe, não, vamos dar uma moto para ele. Falei, é o seguinte, se eu der uma moto, daqui a 1 mês ele vai querer um carro. Tudo bem, eu tenho condições de dar moto, daqui a 1 mês eu tenho condições de dar um carro. Daqui 2 meses, o adicto é insaciável, o carro já não serve mais. Ele vai querer um avião, o avião não tem condições. Então vamos falar um não já, porque se você não perde a moto, não perde o carro, e não tem como comprar um avião, você vai ter que falar um não lá na frente. Essa postura tem que ser preparada, você tem que se preparar para manter essa postura. Isso é muito importante, porque é o efeito espelho que vai refletir no adicto. Ele tem as perdas e, quem sabe, ele busca a recuperação dele, que é um problema dele. A recuperação minha é um problema meu. Nós vamos para o intervalo, estamos falando sobre recuperação de familiares, sobre posturas, sobre maneiras de agir. Então, se você não troca de canal, continue com a gente, que o assunto está bastante interessante. Nefitali, há mais de 25 anos produzindo calçados com conforto e estilo para você, mulher que gosta de estar bonita e confortável sempre. Venha conhecer nossas lojas no território do calçado em Jaú. Aproveite e confira nossa coleção Outono e Inverno 2014. E atenção, você que precisa usar calçados brancos no dia a dia, médica, enfermeira, fisioterapeuta, dentista, venha conhecer nossa linha Clinic Comfort e surpreenda-se com design moderno e feito especialmente para você. Nefitali, leve com você. A Cartonagem Pirâmide e a Mundial Paper Embalagens são especializadas na produção de embalagens individuais em papel cartão e micro-ondulado. Instaladas em Jaú, além da certificação ISO 9001, possuem avançados parques industriais, o que possibilita atenderem os mais variados e exigentes segmentos. O Grupo Ivan Cassaro cresce graças ao respeito, profissionalismo e confiança de seus parceiros e colaboradores. Donita, uma loja diferenciada, com roupas femininas, vestidos jovens senhoras, com elegância e bom gosto. Novidades semanais. Rua Lourenço Prado, 809. Telefone 3621-6508. 996-12-7445.
Coordene suas peças, renove seu estilo na Donita. Restaurante Pouso Alegre Porções. Agora você e sua família não precisam mais sair da cidade para desfrutar das delícias da cozinha caipira. Leitoa, frango a passarinho, polenta e mais uma variedade de porções que são de dar água na boca. Jantar de terça a sábado e almoço aos domingos. Às quintas-feiras, jantar especial com massas. Restaurante Pouso Alegre Porções. Fica juntinho ao posto do Trevo, bem em frente ao Supermercado Confiança, no finalzinho da Rui Barbosa. Telefone 3032 2525. Restaurante Pouso Alegre Porções. Estamos de volta com o programa Restauração, hoje com o Beloto e a Ângela, falando sobre codependência. E alguma vez, Beloto, você tentou ou tenta mudar o comportamento dele através de ameaças, através de coerção, de alguma coisa, tenta fazer alguma coisa para obrigar ele a fazer da sua maneira? Ah, não tem dúvida. Da mesma forma que o dependente químico é muito manipulador, nós, na codependência e quando está totalmente abalado com a convivência da adicção, tanto é que o segundo passo fala, né, da insanidade. A gente está totalmente insano. E então, esse tipo de comportamento, de manipulação, de ameaças, de artimanhas, e eu, dentro da minha atividade, eu já tenho que ser meio estrategista, né, e usar, às vezes, algumas artimanhas, né. Eu, logo no início, eu me lembro muito bem que um dia o meu adicto estava totalmente alterado, e eu, tentando, justamente isso aí que você acabou de me perguntar, eu comecei a dar a entender que eu estava passando mal, para chamar a atenção do adicto, para ver se eu conseguia fazer alguma coisa. Já tinha tentado de tudo. Ameaça, isso nem se fala, porque eu cheguei até a apontar o revólver para o meu filho. Felizmente eu não atirei. Mas essa vez eu usei um artifício e fingindo que eu estava passando mal. Mas eu fingi tanto que eu cheguei a começar a passar mal. E o adicto foi embora e nem tomou conhecimento de nada. Tem uma experiência de uma companheira que fez a mesma coisa e ela deitou no chão fingindo que estava morrendo. O adicto simplesmente passou por cima e foi embora e não tomou conhecimento nenhum. Então, esses atos de insanidade a gente pratica, mas se for enumerar, é um mundo de coisas que a gente faz. Por quê? Porque você está mais doente do que o dependente sem usar. Com a convivência, com querer viver a vida dele, então você pratica todos esses atos aí de insanidade achando que você vai ter o controle. Eu falo desse controle porque em casa nós estávamos, a família reunida, nós sempre tivemos uma família muito unida, né, em casa e tal. Os irmãos, cunhados e cunhadas, e pai, mãe. E eu, no início, eu procurava colocar palavra na boca de quem estava em casa para evitar que falasse alguma coisa que viesse afetar ou irritar o adicto. Quer dizer, isso não é vida. Isso não é vida, porque você vive totalmente enclausurado na preocupação de controlar o adicto. E como eu disse no início, é controlar o incontrolável. Vive, na realidade, em função dele. Sim. Não é, Ângela? Assim, as perguntas que eu estou fazendo para vocês, né, é justamente direcionado para que as pessoas que estão assistindo, elas se identifiquem. Muitas vezes elas falam, puxa vida, do que eles estão falando, eu também sou, também já fiz, né, e está na hora de eu buscar ajuda para mim. Né? Porque, como você disse, né, vão até um grupo de mútua ajuda, tentando encontrar uma maneira de ajudar o adicto, mas a ajuda que se encontra lá é para você mesmo. Então, você fica brava, frustrada, triste, quando tenta colocar um limite para ele e percebe que não conseguiu alcançar esse objetivo. A frustração é alguma coisa que chega rápido aí? No começo sim. No começo eu tentava e não dava certo,
Ou, às vezes, quando começava a dar certo, eu me animava, e me animava muito, porque eu falava, eu estou no caminho certo. Então, porque é assim, quando a gente entra em recuperação, o familiar, o codependente entra em recuperação, o dependente percebe. Então, vem as reclamações, sabe? Você não liga mais para mim, você não gosta mais de mim, agora posso fazer de tudo. Eu posso roubar, eu posso matar, eu posso ir para a cadeia, porque ninguém mais nessa casa liga para mim. Quer dizer, então, é uma reação do dependente, que ele está percebendo que a gente devagarzinho está se desligando. E isso é muito bom, porque, queira ou não, traz um pouquinho de responsabilidade para ele. Sabe? No meu caso, logo no começo, há um tempo, o meu dependente brigava muito na rua. Quando ele estava usado, né, ele brigava muito na rua. Então, chegava e a gente corria e levava para o hospital. Às vezes a polícia trazia para casa. Chegaram, né, na porta de casa. Ô, senhor, olha, eu trouxe o seu marajá para casa. Quer dizer, é muito desagradável você ouvir. E aí, de repente, você começa a se desligar disso. É problema dele, ele vai resolver. E ele acaba se sentindo sozinho, né? Então, eu não tenho mais aquela retaguarda. Se eu for para o hospital, o meu pai não vai mais lá ficar comigo, me botar em apartamento e conversar com o médico e resolver todos. Eu vou ter que resolver sozinho. Você sabe que uma das vezes que isso aconteceu, nós fomos chamados, né, que ele estava sendo levado para a Santa Casa, porque ele estava muito machucado, coisa e tal, e nós fomos para lá. E a gente ficou junto. O tempo todo, o médico atendeu, no pronto-socorro, e deu injeção, deu sorinho lá de praxe, deu o medicamento, tudo, e depois levou para o quarto, porque ele ia precisar ficar em observação. E a gente acompanhou até o quarto. Só que daí, quando ele estava bem acomodadinho, bonitinho na cama, já estava medicado e já ia dormir, e eu e o pai dele, olha, filho, agora a gente vai embora. Mas eu vou ficar aqui sozinho? Vai ficar aqui sozinho, porque nós estamos cansados, a gente passou muito nervoso até agora, e a gente precisa descansar. O papai precisa trabalhar amanhã, e eu venho de manhã saber como é que você está. Se você estiver com alta, eu te levo para casa. Se não, você fica e a hora que você estiver alta, mas eu venho saber como é que você está. Só que agora eu preciso ir para casa e descansar. Nunca mais aconteceu nenhuma briga para não ficar sozinho na Santa Casa. Existe algo que muitas pessoas deixam passar despercebido, e que é uma maneira de interpretar as situações. É dito assim, que existem os direitos e deveres. O Belotto, como advogado, estudou muito isso, sabe de cor e salteado isso. E às vezes a pessoa, o direito dela é de sofrer as consequências dos seus atos. Que é o que a gente não deixa. E muitas vezes o familiar não deixa, porque é um dever pagar as contas. É um dever, mas também é um direito. Eu tenho direito de pagar, eu tenho direito de sofrer, né, as sanções daquilo que eu fiz, né, tal qual eu tenho direito de receber o meu salário no final do mês de um trabalho executado. Né? Então eu percebo que as pessoas não conseguem, e a programação mostra isso. Né? Nós já nos conhecemos há muitos anos, né, e vocês estão dentro desse processo, né, aprendendo. Sim. A cada dia. Eu vejo, né, nas respostas que vocês estão dando, né, que vocês continuam ainda batalhando no dia a dia para conseguir manter, como eu estava dizendo na primeira vez, essa postura, não é isso, Angela? E tem mais, Leandro, e isso não quer dizer que a gente ainda não erra. Erramos e erramos feio ainda. Só que tem uma coisa boa em tudo isso. Quando a gente erra, a gente já percebe o nosso erro. Então, isso fica para que a gente fique um alerta, para que da próxima vez a gente faça um pouquinho diferente para não errar.
né? Mas não é que nós somos perfeitos, que está tudo bem, que está tudo... Não. O nosso dependente tem ainda os problemas dele, não é perfeito, vai para a clínica, sai da clínica, ficam os defeitos de caráter, que a gente luta muito para poder ver se consegue sanar esses defeitos de caráter, que é uma coisa incrível, né, no dependente. Porque vai para uma clínica, tira-se o químico. E aí ele tem que aprender a viver. Por quê? Porque nesse longo período de uso, ele aprendeu muita coisa ruim, né? Ele aprendeu muita coisa egoísta, ele aprendeu muita maneira de agressiva de ser. Então, ele vai ter que aprender também, junto com a gente, aprendemos todos juntos, né? A como, no nosso caso, a ter serenidade, a ter paciência, a conversar, né? Conversar de uma maneira não agressiva. Eu costumava ficar muito de mal, né? Ficava de 10, 15 dias de mal. Eu virava a cara e não conversava mesmo. E isso não me levou a nada. Então, era uma coisa que também deixou meu dependente muito... Porque quando a gente brigava, a gente falava, eu cobrava, e aí, de repente, eu conversava com ele, um outro assunto, normalmente, e ele olhava para mim e ele falava, mãe, você não está brava comigo? Não, já foi, já dei meu recado. Então, isso é muito importante, né? A gente busca, na recuperação, na nossa recuperação, uma serenidade, um equilíbrio do nosso comportamento, porque... Nós, como afetado, a gente se perde tão quanto dependente. Às vezes continua, se perdendo. Como, por exemplo, assim, Beloto, com certeza isso já fez, mas ainda faz hoje, de ficar medindo as palavras, né, pensando naquilo que vai falar, pisando em casca de ovos, assim, com medo da reação que ele vai ter. Não, hoje mudou muito a coisa, porque a gente vai aprendendo, né? E não só nos grupos de participações que nós temos, mas também na própria vida, né? E a convivência com o adicto. A percepção hoje do comportamento do adicto, das manipulações, é totalmente diferente. A gente tem muito mais facilidade de perceber. Porque mentiras, o adicto, a gente sabe que é uma das especialidades deles. É mentira, é manipulação e tudo mais. E a capacidade que o adicto tem, porque normalmente ele é dependente, que é inteligente, uma das coisas que eu garanto que muita gente aí que está ouvindo já deve ter passado por isso, e eu já passei por isso também muitas vezes, é a artimanha do dependente e a capacidade que eles têm de persistência. Quando ele quer uma coisa, ele vem, ele insiste, que é aquela história do não que nós falamos. Então, chega uma hora que a gente estoura. Muito bem. Então, você estoura e reage de uma maneira assim mais forte. O adicto vira, a habilidade dele aí. Vira, tá vendo? Hoje que eu estava tudo bem, você me estragou o dia. Então, agora eu vou detonar mesmo. Ele te transfere a responsabilidade. Então, hoje, com a nossa experiência, o adicto tem que ter a responsabilidade dele e nós temos que ter a nossa. E não ter medo das consequências, principalmente o não, e manter essa postura que você acabou de falar. E outra coisa também que numa palestra eu vi, eu achei uma coisa muito importante, é com relação à recuperação do adicto e à recuperação nossa. Então o que acontece? O adicto tem a escada dele para ir se recuperando. Os familiares vão tudo atrás, ali subindo na escada, para ver o que acontece. Tá? Aí o adicto cai de lá de cima, e ele cai em cima dos familiares, ele cai no macio, machuca de baixo, ele não se machuca. Tá? Então o que nós temos que fazer? Ele tem a escada dele e nós temos a nossa escada. Se ele cair, ele tem que sentir a dor da pancada para poder buscar a recuperação dele. Então hoje não existe mais essa preocupação de colocar palavra, de fazer de tudo para que o adicto não se revolte, que o adicto não faça alguma atitude daquelas que a gente sabe que faz. Hoje não. Por quê? Porque hoje eu evoluí na minha recuperação, na experiência da convivência com o adicto, e estabeleci os limites.
Limite não é um muro que separa, é uma cerca que divide. Então, é manter os limites, manter a postura e não ter medo das consequências. Porque às vezes ela não vem. Às vezes a gente sofre por antecipação. Tinha um livro que eu lia, falava que a gente faz às vezes a ponte antes de chegar no rio. Não adianta nada você fazer a ponte antes de chegar no rio. Tem que fazer a ponte a hora que chegar no rio. E com a dependência, às vezes a gente fica naquela aquela preocupação tremenda de que aquilo que aconteceu no dia anterior vai acontecer, sofre e não acontece nada. Entendeu? Então, agora a postura de se manter é muito importante. Hoje não tenho mais essa de querer contornar a situação, de evitar que o adicto tenha a consequência dos atos que ele pratica. Porque às vezes ele tem que chegar lá no fundo do poço para buscar a recuperação. E nós temos que estarmos bem para ficar em cima, para poder jogar corda. Senão vai todo mundo para o fundo do poço e ninguém sai. Como você disse, né? 2 escadas, mas você não precisa descer lá para pegar ele. Né? O melhor seria mesmo ele que sofre. Sofrer e jogar uma corda. Exato. É muito interessante. Então, mas nós vamos para mais um intervalo e depois continuamos com esse nosso bate-papo. Pois é. Donita, uma loja diferenciada, com roupas femininas, vestidos jovens senhoras, com elegância e bom gosto. Novidades semanais. Rua Lourenço Prado, 809. Telefone 3621-6508. 996-127445. Coordene suas peças, renove seu estilo na Donita. Neftali, há mais de 25 anos produzindo calçados com conforto e estilo para você mulher que gosta de estar bonita e confortável sempre. Venha conhecer nossas lojas no território do calçado em Jaú. Aproveite e confira nossa coleção Outono e Inverno 2014. E atenção, você que precisa usar calçados brancos no dia a dia, médica, enfermeira, fisioterapeuta, dentista, venha conhecer nossa linha Clinic Comfort e surpreenda-se com design moderno e feito especialmente para você. Neftali, leve com você. Restaurante Pouso Alegre Porções. Agora você e sua família não precisam mais sair da cidade para desfrutar das delícias da cozinha caipira. Leitoa, frango a passarinho, polenta e mais uma variedade de porções que são de dar água na boca. Jantar de terça a sábado e almoço aos domingos. Às quintas-feiras, jantar especial com massas. Restaurante Pouso Alegre Porções. Fica juntinho ao posto do Trevo, bem em frente ao supermercado Confiança, no finalzinho da Rui Barbosa. Telefone 3032-2525. Restaurante Pouso Alegre Porções. A Cartonagem Pirâmide e a Mundial Paper Embalagens são especializadas na produção de embalagens individuais em papel cartão e micro-ondulado. Instaladas em Jaú, além da certificação ISO 9001, possuem avançados parques industriais, o que possibilita atenderem os mais variados e exigentes segmentos. O Grupo Ivan Cassaro cresce graças ao respeito, profissionalismo e confiança de seus parceiros e colaboradores. E dando continuidade ao programa Restauração, conversando com o Beloto e com a Ângela, falando sobre codependência e daquilo que nós estamos conversando, Ângela, Beloto, dá para as pessoas que estão assistindo percebendo da experiência que vocês já têm e lidar com situações, mesmo quando a coisa aperta, quando começa a dar problemas, já existem uns recursos disponíveis que vocês já têm uma bagagem de muitos anos. Agora, o que você diria, eu queria que você falasse, né, o Beloto também, para aquela família que descobriu agora, através de algumas reações ruins que o filho está tendo, começa a perceber aos poucos e a hora que vê, a coisa já está alastrada, né? Percebe que está usando, já está pegando as coisas de dentro de casa, já chegou naquele ponto crítico, mas essa pessoa não tem experiência nenhuma. O que uma mãe, uma esposa faz, o primeiro passo que ela faz quando ela percebe que o filho está com problema? Olha, é nessa hora que a gente fica maluca, viu? Maluca mesmo, sem saber o que fazer, sem saber que rumo toma. Então, não tem outro caminho a não ser buscar ajuda. Tá? Buscar ajuda, buscar experiência,
de quem já conseguiu alguma coisa. Eu me lembro, nós, quando a gente passou por essa fase, a primeira reação foi fazer terapia familiar. Então, nós, fora o adicto, nós éramos em 3 em casa. Então, nós começamos os 3 a fazer terapia familiar. Era um desencontro total. Porque dentro dessa terapia, a gente percebeu o que é a família disfuncional, né? Porque na nossa doença, a família fica perdida e qualquer membro da família ocupa qualquer papel, né? Então, por exemplo, tem uma filha mais velha, que às vezes era mãe, outras vezes ela era a irmã mais velha, outras vezes ela agia como pai, né? E a gente, em casa também, o pai fazia as coisas que a mãe tinha que fazer, e é essa confusão. Então, a gente precisa botar as coisas no lugar para começar essa recuperação, porque fica todo mundo perdido. A gente realmente não sabe o que fazer. Eu costumo dizer que, quando nós começamos a nossa recuperação, a gente tinha 2.000 perguntas sem resposta. Sabe? Eu me perguntava, por quê? O que eu faço? E de que jeito que eu faço? Vou buscar, não vou buscar, vou levar, fico junto? A gente chegou um período de ficar 24 horas com o dependente, tomando conta. E ele escapou pelo vão dos dedos e foi usar, e a gente ficou olhando e chupando o dedo, esperando ele voltar. Então, isso é incrível. Um grupo de ajuda, a experiência de outros companheiros é muito importante na nossa recuperação, sabe? Por quê? Porque a gente tira aquilo que a gente pode aproveitar dessa recuperação, de outros que já tentaram uma coisa, que já fizeram uma maneira diferente, deu certo, e a gente pega aquilo, e quando acontece uma situação dessa, a gente tem armas, tem alguma coisa para se apegar e para resolver essa situação. Então, no meu modo de entender, é buscar uma terapia, um grupo de ajuda, talvez acompanhado com um grupo de oração, né? Porque a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa fé, com a nossa espiritualidade, porque se não existir essa espiritualidade, mais difícil será a nossa recuperação, né? Então, tudo isso junto, a coisa flui. E aí, quando você começa a entender o que é a dependência e como os caminhos, né, tímido ali, que você tem que começar a trilhar com muita coragem, com muita disposição, é que a coisa começa a fluir, começa a dar certo. Então, você percebe que está no caminho certo, porque fora isso não existe. Sabe, a gente bate de frente, a gente arruma confusão, a gente discute, a gente ama as crises sem querer, sem saber que estamos armando uma nova crise. E quando a gente vê aquele bolo na casa da gente, que começou aquela confusão tremenda, que a gente não sabe nem como começou e nem como vai terminar. E realmente é um turbilhão que passa na nossa vida, porque às vezes acontece uma situação incrível e que dura aí 2, 3 minutos, e dali a pouco está tudo bem, está tudo calmo, está tudo em ordem, e você não sabe por que você passou por aquilo. A maior parte das vezes é porque a gente começou. A gente começou a cobrar, a gente começou a exigir, e o dependente não sabe como explicar, porque ele também não sabe o porquê que ele está fazendo aquilo. E por que ele volta outras vezes e por que ele volta outras vezes. Então, é um turbilhão que não tem. E fora isso, a gente tem que só buscar ajuda. E para que a gente não se perca nesse pensamento que a Ângela está dizendo, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, mas eu vou buscar ajuda onde? E hoje, né, por sorte, existem muitas opções para se buscar ajuda. Como, por exemplo, às segundas-feiras, na Igreja São Sebastião, às 8 horas da noite, existe uma reunião da Pastoral da Sobriedade, que é destinado a famílias, ao dependente, às famílias. É uma reunião que acontece em conjunto com as pessoas. É uma boa oportunidade, é um bom local para se procurar ajuda. Nós, da comunidade terapêutica Liberdade,
Nós fazemos um tratamento, como eu disse no começo da reunião, dentro da instituição, em regime de internato, para as pessoas que nos procuram com o problema das drogas, e fazemos também reuniões quinzenais com os familiares. Sim. Até um requisito para que a família vá visitar o interno na comunidade e a participação nessas reuniões. E não é só para o familiar do interno. Se você está assistindo, o seu adicto não quer uma recuperação, você pode vir até nós e participar dessa reunião. Nós podemos direcionar para outros grupos de mútua ajuda. Então existe a possibilidade. O importante, não é, Beloto, é não querer resolver tudo sozinho e muitas vezes fazer a coisa da maneira mais errada possível, não é isso? Exatamente, Leandro. E uma coisa importante, você pediu para assim, colocar para os familiares que estão assistindo, e uma coisa que é muito importante é que os familiares analisem bem o comportamento, a mudança de comportamento dos seus filhos, porque, como eu disse, são fases. A pessoa, às vezes, está vendo tudo aquilo, mas ele fala, ó, do vizinho está usando, está fazendo isso, o meu não. É a fase da negação. Isso é comum na convivência com a dependência química. Então é muito importante que analise os comportamentos e não tenha medo de enfrentar a realidade. A realidade é aquela, então você tem que justamente buscar uma ajuda para aprender a conviver com aquela situação. Outra coisa que é muito importante é que a gente, às vezes, na convivência, o adicto totalmente alterado, faz coisas absurdas. Você ouve o rádio aí todo dia, o filho bateu na mãe, tacou fogo na casa. O que é? É a dependência química, né? Os absurdos que acontecem, é tudo em função da dependência química. Depois que o dependente detonou, fez todo aquele escândalo, ele entra numa fase depressiva. Então ele vem e coloca para os familiares, olha, me desculpe, nunca mais vai acontecer isso. E ele fala com uma convicção tremenda, porque naquele momento ele não está querendo mais fazer aquilo, né? E os familiares acreditam e acham que o problema está solucionado. Então cria uma expectativa. E essa expectativa pode mudar na fração de um segundo, principalmente se tiver um não nesse meio. E aí aquela expectativa cai por terra, consequentemente vem a frustração. E aí chega naquela fase de chegar a sentir, eu falo por mim, eu enfrentei isso, rejeição pelo adicto. Então a gente fica tão abalado, tão sofrido, tão castigado com o comportamento do dependente, e numa oportunidade o meu saiu, foi morar, acho que lá para o Padre Augusto Sani, numa casinha. Casinha não, era um cômodo de tijolo lá e tinha uma mulher junto com ele lá. Para mim, quanto mais distante, melhor. Eu não queria saber se estava vivo, se estava morto, se estava passando fome ou não. Quer dizer, veja a que ponto que se chega, se quando nós temos que ter aquele desligamento com amor. Mas existe essa fase também. Por quê? Porque você fica num desespero total, né? Todas as vezes ele promete, mas nunca ele cumpre. A própria natureza da doença dele não permite que ele cumpra aquilo que ele se propõe a fazer. Então é importante que os familiares analisem, não fique aí discutindo, porque não vai resolver nada com o adicto, né? O que vai surtir efeito é aquela mudança de comportamento que automaticamente surte o efeito espelho no dependente. Ele tem as perdas, e ele tendo as perdas, ele vai sentir a necessidade de se recuperar, se ele quiser. Porque o que a gente faz? Acomoda a situação. O adicto está lá chapado, a gente liga para o patrão, fala, o coitado está com uma gripe, hoje ele não vai trabalhar. Quer dizer, você está facilitando para o adicto. Isso acontece de monte. De monte. Então, tudo bem. Para zelar pelo nome, tem um cheque lá, vou lá cobrir o cheque. Quer dizer, ele vai arrumar outro e vai dar outro cheque. Ele vendeu o tênis, vendeu a jaqueta, né? Você vai e compra uma de melhor ainda, quer dizer, não vai resolver o problema. Então ele tem que ter as perdas, sofrer as consequências dos atos e deixar que ele perceba que você não está se incomodando com aquilo, não abandonando o adicto. E aí ele vai sentir um certo receio. Então a nossa mudança de comportamento é que vai surtir efeito
para que ele mude o comportamento dele e vá buscar a recuperação dele, que é muito importante. É muito importante e é possível. É possível, desde que ele queira. Não basta só nós querermos. Então, eu vejo a maneira como você coloca, como ela coloca, né, fruto de tanta experiência e de tantos anos, né, que vocês já estão dentro desse processo. E a pessoa que está agora, está começando, ela não vai, ela pode até entender muito bem aquilo que você está colocando, né, a Ângela colocou com muita clareza, né, com muita propriedade, mas a pessoa ela não vai conseguir fazer porque é um universo tão grande de situações, né, são tantas coisas diferentes que podem e acontecem na vida que a pessoa não sabe naquele momento. Então, o mais importante, o que eu gostaria, né, que a gente já está chegando no finalzinho desse programa, é de deixar, né, esse recado para as pessoas que vocês deixaram bem claro isso aí. O importante é pedir ajuda, é de saber que não existe uma receita do bolo, faz assim que vai dar certo, né? É entender que não vai precisar que ele pare de usar drogas para você ser feliz, porque dá para ser feliz lidando com a situação da maneira que ela é. Né? Da mesma maneira que o primeiro passo fala assim, que admitimos que éramos impotentes perante o álcool, no caso do dependente de álcool, e perante o adicto, no caso, né, dos familiares. Então, nós estamos no finalzinho, eu queria que você falasse, deixasse a última mensagem, Ângela, e você também, Belotto, para que a gente pudesse encerrar esse nosso programa. Eu só queria dizer que dentro da minha recuperação existe um sentimento que eu não gosto de sentir. Eu falo sempre, é um sentimento de amor e ódio. Tudo junto. É horrível a gente sentir isso aí. Por quê? Quando o dependente sai, e você sabe que ele está saindo de casa para buscar droga, para usar, para não saber que dia vai voltar para casa, para não saber o que vai acontecer dali para frente, então você odeia esse dependente. Você fica irada, né? E daí, quando é no dia seguinte ou na madrugada, esse dependente chega tombado, sem roupa normalmente, porque trocou, porque perdeu, e chega baleado, e você vê aquele ser enxuto, magrinho, do jeito que chega, porque é uma desfiguração assim repentina, de horas, e você tem uma vontade de pegar no colo, de abraçar, de ficar o tempo todo ali acalentando, de coconar, né, que nem eu costumo dizer, ficar coconando e dizer, puxa, como eu te amo, você é tudo para mim, você é alguma coisa, uma coisa mais importante na minha vida, né? E há umas horas atrás você sentiu o ódio daquele. Então esse é um sentimento que me abala muito, tá? E que eu não gosto de sentir. Mas hoje, graças a Deus, mesmo sentindo tudo isso, e meu dependente, independente dele estar na ativa ou em sobriedade, nós temos em casa uma boa qualidade de vida. Tá? A gente tem uma sintonia, quando eu falo não, o meu companheiro fala não, quando eu falo sim, e a gente sempre dá um jeitinho de conversar antes, para nós tomarmos uma atitude juntos. Então, mesmo com as tripulações de uma recaída, com as tripulações do uso contínuo, a gente tem hoje uma boa qualidade de vida em casa. Por quê? Porque nós temos serenidade, porque nós amamos muito, bastante o nosso dependente. Sabe? Ele é uma pessoa muito importante na nossa vida, continua sendo, mas isso não quer dizer que a gente tenha que viver a vida dele. Não. A gente deixa ele viver a vida dele. A gente só pode ali, de vez em quando, orientar, né? Olha, eu acho que você deve fazer desse jeito. Olha, eu acho que você deve fazer daquele jeito. Mas se ele quebrar a cara, ele vai quebrar a cara sozinho. Eu não vou mais buscar em boca, eu não vou mais levar para o hospital, eu não vou mais tirar da mão do policial. E, assim, com isso, ele está crescendo. A gente vê muita diferença de como era e como é hoje. Então é isso aí. Esse grupo de ajuda me faz feliz, me faz ter uma boa qualidade de vida em casa.
Obrigada. Que bom. Veloto, suas considerações? Seguinte, existe muito preconceito, né, com relação ao dependente químico. E, em função disso, os familiares, às vezes, têm medo, têm vergonha de chegar e enfrentar aquela realidade. Chegar num grupo e falar, olha, eu estou convivendo com um problema de dependência química em casa e eu preciso de ajuda. E a pessoa só vai ser ajudada se ela pedir ajuda, porque às vezes ninguém sabe que ela está precisando daquela ajuda, né? As pessoas podem até ter vergonha de chegar e oferecer essa ajuda também. Porque não é aconselhável, às vezes, você está se intrometendo numa situação, embora a gente, pelo princípio, pela vontade de ajudar que nós sempre tivemos, às vezes a gente enfrenta uma realidade, e eu já tive a oportunidade de chegar para um amigo que estava o filho dele usando junto com o meu dependente, e eu me vi na obrigação de, como amigo, e se alguém fez isso comigo, eu só agradeci, chegar e falar para ele, olha, toma cuidado que o seu filho está usando junto com o meu filho lá, assim, assim. Eu arrumei uma inimizade com essa pessoa, que inclusive já faleceu até, porque ele não quis aceitar ajuda, ou às vezes o orgulho, né? Então, tem que não ter vergonha. E hoje, se a gente analisar no mundo de hoje, né, bem poucas famílias não têm um problema de dependência química. Existem estatísticas aí mundiais e é coisa assustadora. E o próprio mundo que nós vivemos hoje, se assistir um jornal, assistir um programa de rádio, alguma coisa, esses absurdos, a maioria, e eu não posso chegar a dizer até na proporção de uns 80% desses acontecimentos, é gerado em função da dependência química, do dependente químico, porque ele, naquele estado de desespero, ele não mede consequência. Ele não mede consequência, ele perde o senso do ridículo e ele pratica o ato para conseguir aquela droga pelo desespero que ele está sentindo. Então, os familiares não adianta ficar acobertando, tapando o sol com a peneira, tem que viver a realidade, tem que procurar ajuda e procurar aprender a conviver com a dependência química para que tenha uma qualidade de vida melhor, porque, do contrário, vai todo mundo para o fundo do poço. Agradeço muito a presença de vocês, eu tenho certeza que as pessoas tiraram dessa nossa conversa um bom proveito, e para vocês que nos assistiram, desejo que tenham todos uma ótima semana, fiquem em paz, fiquem com Deus. Não pode pôr limites no seu amor, pois